Olá, você acompanha ao vivo, aqui pela TV Assembleia, a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas da 10ª reunião ordinária e 7ª reunião extraordinária. Dispensa a leitura das atas, considera aprovado e solicita à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Solicita a supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda a leitura expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 27 de 2023, do excelentíssimo senhor Jefferson Fernandes Silva, Jefinho do Balneário, vereador do município de Serra, solicitando intercessão dessa comissão junto ao governador do Estado, no sentido de viabilizar um mutirão de cirurgia ginecológica, a fim de reduzir ou até mesmo extinguir a fila de espera de mulheres que sofrem com tumores benignos uterinos, popularmente conhecidos como mioma. Ciente a Secretaria da Comissão para as devidas providências. Proposições recebidas. Projeto de lei número 91/2023, de autoria do deputado Dr. Bruno Rezende, que dispõe sobre a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral AVC. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o colega deputado Calegari para relatar o PL número 91/2023, na forma do artigo 67, inciso 7 do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Bem, vamos passar para a ordem do dia. Antes de passar para a ordem do dia, por não ter número suficiente, não ter quórum, vamos dar a palavra aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui meu amigo Edilson Moraes Monteiro, Superintendente Regional de Saúde de São Mateus. Você fica à vontade para falar daí, eu vim aqui apresentar. Você lembra da receita? Só um minutinho que ela vai abrir sua apresentação. Não é difícil. Bom dia a todos, bom dia ao nosso deputado Dr. Uds Leal, médico, deputado Calegari, toda a equipe da Comissão de Saúde, na pessoa da Leila, quem registro, total apoio na condução e na forma de explicar como seriam os trabalhos aqui. Quero cumprimentar a minha equipe, deputados, a Marinete, a Rosiane e a Daniele, que me acompanham, que são os servidores do SUS que fazem o SUS funcionar. Por gentileza, as funcionárias solicitadas, vem aqui para frente, que às vezes a gente pode ter alguma dúvida, precisar de vocês também. Não é não, Edilson? Obrigado, obrigado. Sem elas não funciona, viu, deputado? Sem mulheres não funciona, não. Não tem jeito de funcionar, não. É uma grata satisfação estar aqui, atendendo essa convocação da Comissão de Saúde, que, sem menosprezar nenhuma comissão, é a comissão que trata de uma pauta tão viva, tão diária e tão importante na sociedade. Em qualquer serviço público, em qualquer administração, em qualquer gestão, a saúde vai estar como grande desafio. Então, a satisfação está aqui. Eu trouxe uma pequena apresentação, deputados, para poder nortear a atuação da Superintendência de Saúde. Pode passar. Pode passar. A Superintendência Regional de Saúde Norte, ela é composta por 14 municípios do extremo norte, né? Os municípios de Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão. A Superintendência de Saúde Norte executa nesses municípios os projetos e políticas públicas definidos pela CESA a nível central. Pode passar. Esse aí é um dado importante que eu quis trazer no primeiro slide. Por quê? Qual o grande desafio da saúde pública? No Espírito Santo, em qualquer estado da federação, é garantir acesso à população. Só que esse acesso ele precisa ser no tempo adequado. O grande desafio do gerenciamento das filas no SUS, fala-se muito em fila zero. O deputado Hudson, que é médico, ele sabe muito bem que a gente não vai ter fila zero.
Porque todo dia tem gente entrando no sistema com as necessidades. Mas nós temos que ter filas onde as pessoas tenham acesso ao tratamento no tempo adequado. Então, nós temos, deputados, a proposta já apresentada à CESA, já apresentada ao nosso governador Renato Casagrande, da criação dos micropolos regionais. Serão 10 micropolos no estado do Espírito Santo. Cada superintendente que vem aqui vai fazer a apresentação dos seus micropolos. Mas na região norte, nós teremos 2 micropolos. Um micropolo em São Mateus e um micropolo em Nova Venécia. Esses micropolos, eles vão ofertar 24 especialidades médicas idênticas nos 2 micropolos. Nós não vamos ter disputa. A pessoa que precisar de um cardiologista, ela não tem que ter só em Nova Venécia. Ela vai ter que ter em Nova Venécia, ela vai ter que ter em São Mateus. A pessoa que precisar de um neuropediatra, ela vai ter que ter em Nova Venécia, ela vai ter em São Mateus. Isso está em fase de confecção, de finalização de termo de referência. Pode passar. Aqui é um quadro interessante. O presidente da comissão, até ele comenta muito da atuação do ICEP. O ICEP é o nosso Instituto Capixaba de Pesquisa, Ensino e Inovação da Saúde. Hoje nós temos, deputados e comissão, na região norte, 125 profissionais de saúde fixados através do ICEP. O que é fixação de profissional? É você garantir a assistência médica, assistência farmacêutica, é você garantir enfermeiro mais perto da pessoa, né? Os municípios do interior, principalmente os menores, eles sofrem muito com a dificuldade de fixação. Quando você não tem médico na unidade básica de saúde, você tira da pessoa o direito de ter o primeiro acesso. Qual deve ser o primeiro acesso do cidadão e que tem uma doença crônica, que precisa de um acompanhamento? A unidade de saúde. Quando você não tem o médico na unidade de saúde, nós entendemos que você perde toda a cadeia de possibilidade de encaminhar o paciente adequado. Né? Você tendo um médico na unidade de saúde, e esse médico sendo fixo ali, ficando ali 1, 2, 3, 4 anos, você tem uma assistência mais adequada. Então, o ICEP garante hoje, nos 14 municípios da região norte, a fixação de 125 profissionais, 59 médicos. Os 14 municípios da região têm 59 médicos fixados através do ICEP. Pode passar. Aqui são os dados de cobertura da atenção primária. Bom dia, deputado Zé Preto, satisfação. Aqui é a cobertura de saúde da família nos municípios da região norte. Vocês podem ver que a região norte ela tem uma cobertura adequada, com vários municípios com 100% de cobertura estratégica de saúde da família. Ou seja, o território delimitado do município tem, nas suas unidades de saúde, cobertura, tem equipe de saúde da família, 100% em Água Doce do Norte, 100% em Boa Esperança, em Conceição da Barra. São Mateus, por exemplo, que é um município maior, não tem 100% da cobertura, porque sofre com essa dificuldade de fixação. Mas nós temos ali no quadro ao lado, no último quadro, a cobertura das equipes de saúde bucal. Né? A estratégia de saúde bucal é onde a gente tem que avançar. Né? A cobertura de saúde bucal da região norte, ela precisa avançar. Então, é um desafio que nós temos que tocar enquanto superintendência, enquanto governo do Estado, para que a população tenha acesso a um serviço de saúde bucal adequado. Pode passar. Aqui, nesse quadro, para apresentar para a comissão, eu trouxe os serviços de urgência e emergência da região. Água Doce do Norte tem um pronto atendimento. Barra de São Francisco tem o Hospital Municipal, que é o Hospital Alceu Melgaço Filho, os parlamentares conhecem. São Mateus, ali embaixo, tem uma maternidade e tem um hospital estadual. E hoje, São Mateus tem um pronto atendimento, que é a UPA do município, mas que não é habilitada como UPA. Então, assim, funciona ainda como um PA, tem as suas limitações. Pode passar. Outro dado importante da região norte é o dado da vacinação. Lá na região norte, a nossa equipe de acompanhamento da imunização tem um relatório semanal que todos os municípios recebem. E aí eu preciso usar esse espaço tão precioso da comissão para falar da importância das pessoas se conscientizarem e buscar a vacinação. Então, ali a gente vê ali que no quadro da bivalente, que é a Covid, a gente tem coberturas inadequadas. Então, fica aqui o registro da importância da vacinação. Pode passar. Deixa eu aguardar que o presidente... No momento que o presidente chegou, vai assumir o presidente deputado, doutor Bruno Rezende. Bruno, eu não apresentei o pessoal na mesma, não. Se puder apresentar, as meninas aqui.
Já. Pode seguir. Obrigado. Um bom dia para o presidente, doutor Bruno Rezende. E chegando agora, deputados, presidente, nos serviços ofertados pela Regional Norte. Nós temos aqui nesse quadro, e aí eu preciso fazer um breve relato para vocês, os serviços que são ofertados na Unidade Cuidar Norte. Unidade Cuidar Norte é um centro de referência de atenção especializada da região norte, localizada no município de Nova Venécia. Uma estratégia inovadora, onde o consórcio de saúde, composto pelos 14 municípios da região norte, com recurso do Estado e do governo federal, organizam o acesso ao serviço de saúde. E dentro da Unidade Cuidar Norte tem essa carteira de serviço. Hoje, sendo disponibilizadas 5 tipos de especialidade e 18 tipos de exame. O que é isso, comissão Cidadão Capixaba? São exames de alta e média complexidade ofertados na região. No ano de 2018, o deputado Hudson, que tem uma atuação forte lá na região, ele sabe que um cidadão da região norte que precisava fazer uma tomografia, ele tinha que se deslocar 300 quilômetros para vir até Vitória. Isso num passado recente, 2018. Com o advindo da política pública, da Unidade Cuidar e dos credenciamentos, hoje esses serviços, esses exames de média complexidade já são realizados na região. Pode passar. Esse é um outro centro especializado que nós temos na região, que é o CREDO São Mateus, que funciona no município de São Mateus e oferta 23 especialidades médicas. E foi o que eu falei aqui no início, deputado presidente, que a nossa intenção é, enquanto superintendência, ter 2 micropolos, para que tanto o micropolo São Mateus quanto o micropolo Nova Venécia oferte a mesma especialidade. Né? Se você voltar no quadro anterior, por favor. Hoje, na Rede Cuidar, nós temos 5 especialidades. Pode passar para o próximo. Hoje, no CREA, nós temos 23. Então, a ideia do micropolo é conformar a oferta. As mesmas especialidades que eu tenho em Nova Venécia, eu tenho em São Mateus. Mas por que, superintendente? A secretaria vai estar replicando a oferta? Não. Nós temos demanda para ter 2 micropolos, conformando as ofertas, para que a gente tenha fila no tempo adequado. Para que um cidadão não aguarde 6 meses por uma consulta de neuropediatria. Que ele consiga ter acesso a essa consulta num tempo adequado. Qual o tempo adequado? O tempo que o médico solicitante da unidade de saúde vai descrever a necessidade dele e o profissional de referência vai conseguir encaixar ele na fila com a classificação adequada e a equipe ter capacidade de fazer esse agendamento em um tempo adequado. A ideia de fila zero é você não ter ninguém na fila aguardando mais tempo do que o ideal. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, eu acho que esse é isso que o governador Renato Casagrande busca. Pode passar. Aqui são as nossas referências de urgência e emergência da região. Nós temos o Hospital Roberto Silvares, um hospital nível 3, referência para trauma, referência de neurocirurgia, pronto-socorro, um hospital que eu preciso citar, no ano de 2018, tinha 10 leitos de UTI. Hoje nós temos 42 leitos ativos de UTI no Hospital Roberto Silvares. Hoje, a quantidade de transferências, os deputados que atuam na região sabem disso, é um clamor da população quando um ente querido precisa de uma UTI e aí precisa ter uma mobilização para isso, e o Estado tem se organizado para garantir isso dentro de um fluxo. Dentro de um fluxo que, se a pessoa tiver a necessidade, ela garanta o leito de UTI na unidade. Hoje a taxa de transferência de paciente de UTI de Roberto Silvares é abaixo de 5%, então 95% da necessidade é atendida dentro da unidade, o que é um fato importante, porque a gente sabe que o paciente que precisa de UTI, se ele for para transferência de grandes distâncias, é uma dificuldade, você submete ao paciente a uma necessidade de transporte, o que não é bom para o tratamento. Nós temos o hospital estadual, Alceu Melgaço, em Barra São Francisco, também é um hospital referência para trauma. Nós temos o hospital São Marcos, Nova Venécia, que ele é um hospital filantrópico, mas ele tem uma maternidade. Então, ele atende a rede materno-infantil com maternidade. O Hospital Maternidade de São Mateus, que também é um hospital que hoje ele é referência para o risco habitual da região, mas que, com certeza, no mês de novembro, os membros da comissão serão convidados para poder inaugurar. A previsão é até novembro, que até novembro nós temos um hospital referência no alto risco da região,
que as gestantes não precisem mais sair da região para ganhar seu neném, uma gestante de alto risco, uma gestante que é diabética, que precisa de um suporte maior. A ideia é que até novembro a obra está pronta, já está em fase de contratualização dos profissionais. Nós temos no Hospital de Conceição da Barra o serviço de oftalmologia, referência à oftalmologia. No ano de 2020, nós tínhamos 14 mil pessoas aguardando algum procedimento oftalmológico, consulta, exame ou cirurgia. Hoje, nós temos o serviço de oftalmologia na região implantado, começou como mutirão, presidente, mas hoje, por determinação do governador, é um serviço contínuo, é um serviço que não tem mais viés de mutirão, que é aquilo que não agrada, vem uma empresa e opera 200, 300, 400 pessoas e vai embora. Então, hoje, a gente tem condições de afirmar que existe um serviço de referência oftalmológica na região. Nós temos 2 clínicas de hemodiálise, a clínica de hemodiálise de São Mateus e a clínica de hemodiálise de Barra de São Francisco. Não tem hoje nenhum paciente que aguarda mais de 48 horas entre a solicitação e a liberação da vaga para ele fazer hemodiálise. Exceto se o paciente tiver alguma patologia, que ele precisa ficar internado, tratando alguma condição clínica, mas quando o hospital precisa deshospitalizar o paciente para poder fazer hemodiálise, não só lá, mas em todo o estado do Espírito Santo, nós temos vagas disponíveis. Eu vou falar do SAMU. O SAMU hoje, ele tem cobertura nos 14 municípios da região norte. Deputado Pablo, bom dia. Hoje o SAMU tem cobertura nos 14 municípios da região norte, com 3 unidades avançadas, e todos os municípios com unidade básica de referência. O acionamento é feito todo via 192 com regulação da central de regulação. Pode passar. Esse quadro aqui é o quadro dos procedimentos regulados pela Superintendência Regional de Saúde. Nós temos hoje um total de 68 consultas que elas são reguladas pelo nosso núcleo. Os médicos solicitantes da unidade solicitam, é referenciado para o profissional de referência e as pessoas têm acesso a essas consultas na região. Todas as consultas e procedimentos estão sendo ofertados no tempo adequado? Não estão. É um grande desafio hoje a gente conseguir um reumatologista. É um grande desafio. Né? Não é só um desafio da região norte, é um desafio do SUS. É um grande desafio hoje você conseguir otorrino para poder atender. Né? Nós temos hoje esses profissionais, mas a oferta não é no tempo adequado. Tem a oferta, presidente, deputados, que a gente consegue priorizar a urgência, que dentro da classificação de risco o paciente tem acesso, mas esse acesso não está no tempo adequado. Diferentemente da cardiologia, da ortopedia, da endocrinologia, a neurologia adulto, que é um gargalo, hoje com a contratação de 4 profissionais pela unidade cuidar, nós conseguimos ter uma fila zerada de tempo de espera inadequado. Pode passar. Esses são os exames, esse quadro são os exames que são regulados pela Superintendência Regional. Todos esses exames eles são contratualizados através de credenciamento. A estratégia de credenciamento feita pelo governo Renato Casagrande, que garantiu a oferta desses serviços lá na região. Pode passar. Pode deixar nessa tela, mais um fato importante que eu gostaria de registrar, e que eu acho que são alguns dos exames que são muito solicitados, igual, por exemplo, ressonância magnética e tomografia. Nós tínhamos uma fila de mais de 4 mil procedimentos, tanto de ressonância quanto de tomografia. Hoje nós podemos garantir que uma solicitação regulada via sistema de regulação do Estado e autorizada pelo regulador, ela não tem mais de 72 horas entre a autorização e a marcação. Por que eu falo a autorização? Porque às vezes nós temos um pedido de ressonância magnética do crânio, mas o paciente descreve uma patologia no joelho esquerdo. Então, existe essa necessidade de qualificação. Eu falei aqui no início, presidente, que o ICEP fixa 129 profissionais na região norte. Então, o ICEP é a nossa mola indutora da qualificação. Os nossos profissionais solicitantes, os nossos médicos da unidade de saúde, os nossos médicos da ponta têm que estar bem qualificados, porque isso garante um tempo de resposta maior. Aqui nesse quadro são os procedimentos que são ofertados pelo Serviço de Referência Oftalmológico em Conceição da Barra, que são 21 procedimentos e 13 exames. Pode passar. Esse é um fato importante que eu gostaria de trazer aqui para a comissão, que é o absenteísmo.
o absenteísmo rouba de nós a possibilidade de sermos mais efetivos. No ano de 2022, nós tivemos 173 mil marcações somente no banco de dados da região norte. Nós tivemos 29 mil faltas. São 29 mil vagas que foram disponibilizadas e não foram aproveitadas. É um desperdício do recurso público, é um desperdício do profissional. Alguns fatos até marcantes, que nós tivemos assim, um psiquiatra que foi até a Rede Cuidar atender 22 pacientes, apareceram 7. Então o profissional estava lá, e aí a gente precisa entender qual é o desafio. É melhorar a comunicação com o usuário, é melhorar as tecnologias para que o usuário seja avisado da marcação de consulta, porque assim, já é um desafio grande você conseguir a vaga. E quando você consegue a vaga, outro desafio grande é avisar o paciente da marcação. Quando você avisa, vira um desafio levar o paciente. Então, essa é a importância da pactuação. E aí eu trago o dado de 2023, que em 2023, até agora, no mês de maio, foram marcados 93 mil procedimentos. Nós já tivemos 18 mil faltas. Então, assim, no ano de 2023, a fila que nós temos hoje de paciente aguardando marcação é menor do que a fila de faltas que tiveram. Então, essa discussão do absenteísmo, ela está sendo feita muito forte lá na região. Pode passar. Aqui é um quadro onde a gente coloca o fluxo para o acesso ao tratamento oncológico na região norte. Todo paciente que precisa de um atendimento, de um tratamento oncológico na região norte, o acesso dele é via unidade de saúde. O profissional da unidade de saúde, o profissional solicitante, ele faz a licitação via MV, pode passar. E o regulador, se o município tiver vinculado no Rio Doce, que é o hospital habilitado para tratamento de oncologia na região, os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, até Ponto Belo, serão triados, regulados pelo profissional de referência do Hospital Rio Doce. Os municípios de Barra São Francisco, Ecoporanga, Nova Venécia e Água Doce do Norte serão triados pelo profissional do São José. Pode passar o outro quadro. Não tendo na unidade dele o tratamento para aquele tipo de patologia, o próprio profissional, sem o paciente precisar ir lá, o paciente sai lá de Água Doce do Norte, vai lá em Colatina, para que o médico oncologista olhe para ele e fale, a gente aqui não tem tratamento para o seu câncer. É um câncer, é um oncohematologista que você precisa. O profissional no sistema já garante a referência para o local adequado e a gente tem tratamentos que só são feitos aqui na Grande Vitória. Há um exemplo da radioterapia, A radioterapia, todos os pacientes que precisam de radioterapia só têm acesso à radioterapia da região norte, aqui no Hospital Santa Rita. Nós não temos na região norte um serviço de radioterapia. É um grande desafio, eu sei que é pauta da comissão, é pauta também do governo do estado, mas nós não temos ainda, é um grande desafio enquanto região. Pode passar. Aqui eu quis colocar e trazer para vocês, para a comissão, o dado da farmácia cidadã. Nós temos 2 farmácias cidadãs polo na região, que é a Nova Venécia e São Mateus, que tem uma média de atendimento de 3 mil atendimentos mês. Pode passar. Quero apresentar também para vocês o EMOIS. O EMOIS é localizado em São Mateus, que realiza atendimentos de segunda a sexta, no horário de 7 às 15, e aproveitar o espaço tão precioso para sensibilizar da importância da doação de sangue. É muito importante. Lá na região norte, o EMOIS realiza um trabalho, a quem eu preciso agradecer, de coleta externa. A equipe vai até os municípios. Todo mês um município recebe a equipe. Porque às vezes o cidadão quer ir doar, não consegue, no horário comercial. Então, aos sábados, um sábado por mês, todo ano, a equipe do EMOIS São Mateus vai em um município realizar a coleta externa. Pode passar. E aqui eu quis trazer um dado também sobre a quantidade de atendimentos TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Acho que é importante porque é algo que tem que nortear as políticas públicas do Estado, porque TFD é o paciente por patologias raras, precisam ser transferidos do Estado para atendimento em outro local. Porém, é um norteador, por quê? Porque nós precisamos compreender se todos os pacientes que estão sendo transferidos precisariam buscar o tratamento em outro Estado. Lógico que existem patologias raríssimas, que a gente tem uma referência nacional, mas as que nós não temos, nós já temos um estudo, uma comissão montada, para que o quanto antes a gente consiga aumentar esse acesso. Pode passar? Aí há alguma questão dos valores, o quantitativo de pessoas dos 14 municípios que precisaram de tratamento fora do município.
onde o governo do estado custeia a diária e custeia a locomoção desses pacientes. Em 2020 tivemos uma queda drástica devido à pandemia, mas no ano de 2022 voltou à normalidade, que é em torno de 1.500.000 a 2 milhões gastos por ano na transferência, nesse atendimento do paciente, nessa ajuda de custo do paciente que busca tratamento em outro estado, por não ter a referência aqui no estado do Espírito Santo. Pode passar? Aí agora eu precisava falar de investimento, deputados. O governo do estado, através do Reviva PS, um programa lançado no ano passado, está construindo 34 unidades básicas de saúde novas nos municípios. Não representa 34 equipes novas. Em um diagnóstico da CES, a gente percebeu que os pontos de atenção às unidades de saúde tinham precariedade na sua estrutura física. O profissional de saúde precisa de uma estrutura física adequada, com acesso à internet de qualidade, para poder ofertar ao cidadão um atendimento de maior qualidade. Então, o governo do estado, investindo em construção de 114 novas unidades, 34 dessas no município da região norte. Pode passar. Aí é só o modelo da unidade, para a gente ter uma perspectiva. Pode passar. E também queria falar de um investimento importante, uma reivindicação muito grande da região. O deputado Hudson já acompanhou audiências públicas falando do tema. O Complexo Saúde Norte, um complexo que vai ter um investimento de mais de 260 milhões de reais, já está construindo, já está em fase inicial, a ordem de serviço foi dada. Convido a comissão, o presidente, junto com os deputados, para fazer, no tempo oportuno, uma visita ao canteiro de obras, porque já está tocando. Vai ter um novo CRE, uma nova farmácia cidadã, EMOI, superintendência, e um novo hospital Roberto Silvares, com 260 leitos censáveis, mas chegando até 340 leitos de ocupação. Pode passar? Essa aí é só a perspectiva de como vai ficar o complexo. A expectativa é que em 48 meses, 4 anos, esse complexo esteja construído e finalizado. Pode passar? Agradeço a oportunidade de estar aqui na comissão, uma comissão que tem total respeito da superintendência e do governo do estado, secretário Miguel Duarte. Agradeço a minha equipe, a quem fiz referência no início, o doutor Bruno, mas preciso fazer novamente, porque assim, são elas que tocam. O deputado Hudson falou no início, né? Chama as meninas, porque sem elas não funciona. É verdade, são essas mãos que fazem o SUS. Gostaria que os deputados que não estavam logo no início conhecessem a Marinete, a Daniele e a Rosiane. São 3 das muitas que fazem, né? E eu falo muitas porque assim, 99% são mulheres que atuam lá na superintendência. Quero agradecer e me colocar à disposição da comissão. Muito obrigado, Edilson, pela apresentação. Eu queria cumprimentar, né, as 6 mãos que estão aqui à frente, a Rosiane Maria da Silva, agente de serviço, a Daniele dos Santos, Rosiane e a Daniele, assistente administrativa, e a Marinete Fernandes, enfermeira. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Cumprimentar aqui também o Tenório, que está sempre com a gente, representando a Casa Civil, já é figura carimbada semanalmente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos passar a palavra aqui aos nossos deputados membros da mesa, com a palavra do deputado Hudson Leal. Tem quórum? Eu ia sugerir ao presidente, pedindo também a anuência do Calegari, da gente fazer essa ordem do dia, aproveitar Perfeito. Que a gente tem quórum. Aí depois a gente faz as perguntas para vocês. Okay. Pode ser, presidente? Pode, estou pronto aqui. Ok. Seguindo para a ordem do dia, o projeto de lei número 250 de 2019, o autor é o deputado Capitão Assunção, uma emenda que obriga os hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios e congêneres a comunicarem às delegacias de polícia quando ocorrer atendimento em suas unidades de pronto-socorro, pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças, adolescentes vítimas de agressão física e sexual no estado do Espírito Santo. Com a palavra o deputado Wellington Calegari para relatar. Bom, vamos lá então. Trata-se do projeto 250, de autoria do deputado Capitão Assunção, como já foi dito. Trata-se de comunicar as ocorrências envolvendo agressões físicas e sexuais contra idosos, mulheres e crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Espírito Santo e da outras providências correlatas no projeto, no seu objeto normativo. O projeto foi protocolizado,
Passou pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação, que teve o parecer aprovado pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, tendo sido lá aprovado. E assim chegou até nós aqui na Comissão de Saúde. E vou dar o meu parecer. Já vou logo para a gente poder... Sendo assim, acerca do conteúdo do projeto de lei em debate, vejo como de grande utilidade e importância para a sociedade capixaba em obrigar os hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios e congêneres a comunicar às delegacias de polícia quando ocorrer atendimento em suas unidades de pronto atendimento os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas e sexuais do Estado do Espírito Santo. Assim, diante do exposto e com que a redação do artigo 92(2) do regimento interno desta respeitável Casa de Leis, opino no sentido de ser conveniente a aprovação do projeto de lei número 250/2019, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção, o que nos leva a sugerir aos demais membros da Casa a sua aprovação. Devo dizer que é um projeto de lei excelente do meu companheiro de partido, Capitão Assunção, no sentido de melhorar a fiscalização dos casos de violência contra as mulheres, contra os idosos aqui no Estado do Espírito Santo, preenchendo inclusive uma lacuna que vem ocorrendo, não é? Que tem muito caso que acaba sendo subnotificado, casos de violência, né? E, infelizmente, nós temos umas questões relacionadas, inclusive, principalmente na área de violência sexual e principalmente contra menores, que acaba muitas vezes não sendo notificados, e com isso nós vamos reforçar, né, essa necessidade de proteger as nossas mulheres, as nossas crianças e os idosos, que vêm sofrendo muitos maus tratos em nosso estado do Espírito Santo. Vale lembrar que a população vem envelhecendo cada vez mais em nosso Brasil, né, em decorrência das mudanças demográficas. Então eu opino, meu voto, meu parecer é pela sua aprovação e é como eu recomendo a esta comissão. Parecer pela aprovação do deputado Wellington Calegari, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Hudson Leal? Voto favorável ao parecer lido pelo nobre colega deputado Wellington Calegari. Como vota o deputado Zé Preto? Para cima. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Seguimos com o projeto de lei número 185 de 2023, da deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte das operadoras de plano de saúde, seguro privado, de assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e da outras providências. Convoco para relatar o deputado Wellington Calegari com a palavra. Pronto para relatar, vamos nós relatando. Conforme estabelecido, conforme dito, no projeto de lei número 185/2023, foi da deputada Janete de Sá, que trata do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano de saúde, de plano ou de seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências. Já passou pelo âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a qual deu o parecer e aprovou por sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Restando então a essa comissão julgar pelo seu mérito no âmbito da saúde, que é o âmbito desta comissão. Então, chegando a este deputado, que aqui faz o parecer, acerca do conteúdo do projeto, vejo como de grande utilidade e importância para a sociedade capixaba sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano de seguro privado de assistência de saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências, pois, e aí eu quero dizer para vocês, conforme está no relatório, que eu vou resumir, pois a gente vê que tem muitos casos de abusos nessa área, não só da questão do direito do consumidor,
mas até mesmo, eu diria, de direitos humanos, muitas coisas que são negadas ao consumidor e não são dadas as informações de forma adequada, de forma devida. Eu sou usuário de plano de saúde, assim como muitos, né? Então, nós entendemos que, ainda mais no Brasil, em que muitas vezes nós temos as deficiências do SUS, que não são deficiências até por conta... Eu sempre costumo dizer que o SUS ele é de uma generosidade, é um plano, é um programa generoso, porque é o único programa realmente universal de saúde do mundo, né? Mas ele tem dificuldades para atender a população como um todo. Estamos falando de uma população de 230 milhões de pessoas. Então é natural que as pessoas procurem nos planos de saúde a complementação, não é, da sua... E aí é que entra a questão de lucro versus atendimento às pessoas. E as operadoras estão corretas em buscar o lucro, pois sem lucro você não tem como providenciar o atendimento às pessoas. Porém, é sempre necessário garantir o respeito aos direitos do cidadão, o direito ao respeito do indivíduo, o respeito de... Porque saúde é um bem primordial, é o respeito ao direito à vida. Então, esse projeto da deputada Janete de Sá é de grande utilidade, é um projeto que, a nosso ver, também preenche uma lacuna em nosso Estado. E, assim, nesse sentido, opino e o meu parecer vai pela sua aprovação e é dessa forma que eu recomendo para esta comissão. Recebo o parecer do deputado Wellington Calegari, recomendando a aprovação do projeto de lei e coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como vota o deputado Hudson Leal? Voto com o relator. Como vota o deputado Zé Preto? Voto com o relator, presidente. Vota com o relator, aprovado por unanimidade. Seguimos a fase das comunicações. Antes da fase das comunicações, o mais importante, óbvio, o mais importante do dia, por favor, com a palavra o deputado Hudson Leal, para os seus comentários e questionamentos. Então, vamos lá. Edilson, as meninas também que estão aí te ajudando, a gente acompanha no Estado do Espírito Santo, a gente sabe que a região metropolitana e a região sul, por muito tempo, assim, em relação ao atendimento de saúde, é bem melhor. Lá com você, outras pessoas, está engateando. A região norte é muito sofrível no atendimento. Então, eu tenho algumas perguntas para saber, que talvez vai ser diferente, que eu fiquei surpreso com a região sul aqui, com tudo que eles tinham de serviços ofertados. E acredito que vocês não tenham. Por exemplo, cirurgia bariátrica, como é que vocês estão lá? Não tem. Não tem uma referência regional para isso. Nenhum prestador da região oferta essa cirurgia. Eletromiografia? Temos. Tem. Sem fila de hoje, eu afirmo para Vossa Excelência que nós não temos um paciente aguardando eletromiografia na região. Ótimo. Polissonografia? Assinado o contrato há 15 dias. Ótimo. É uma luta. Estudo urodinâmico, estou aqui pegadinha aqui. Não temos estudo urodinâmico referenciado para a região metropolitana. Vocês mandam para referenciar para cá, né? E a gente não pode referenciar para lá quando vocês não têm. Pode. Na verdade, a região metropolitana, eu preciso até registrar, sofre com essa falta de acesso às outras regiões, porque ela acaba virando um grande guarda-chuva. Então, às vezes, não é fazendo defesa da colega Cibele, mas ela absorve muito da nossa impossibilidade de oferta, acaba vindo para a região metropolitana por ter a maior concentração de serviços, mas acaba crescendo a fila dela. Ressonância cardíaca? Ressonância cardíaca, nós ofertamos a ressonância cardíaca através de um processo de compra. Foi um processo de compra realizado a preço de mercado, porque pelo credenciamento a gente não tem. Tá. Cirurgia de endometriose, esterilidade, como é que está? Cirurgia de endometriose, a nossa referência, nós temos hoje o Hospital Rio Doce, que está na nossa região. O Hospital de Linhares é um hospital hoje que ele é 100% do atendimento do Hospital Rio Doce, é SUS. Então, na contratualização do SUS, nós temos diversas cirurgias ginecológicas. Mas eu preciso relatar que a oferta não é suficiente para suprir a demanda em um tempo adequado. Mas endometriose, caso de esterilidade... Hoje, endometriose lá faz? Tem alguns casos que sim, só se tiver comprometimento intestinal que eles não estão fazendo. Tá sem Hospital Rio Doce, em Linhares.
É porque a endometriose, quando ela cai no abdômen, ela pega tudo, intestino, que é a coisa mais crítica. Então, assim, Bruno, eu tenho mais questionamento, mas o que Edilson falou é a verdade. Por exemplo, veio aqui a região sul, tem coisas aqui que tem na regional de vocês e não tem na região metropolitana. Então, isso aí tem que conversar com o Miguel para poder também atender, porque tem gente nessa demanda. Por exemplo, o Cachoeiro veio aqui, tem. Vocês têm, a região metropolitana sofre, porque a gente recebe muita demanda da região metropolitana. Tá certo, Edilson? E Edilson aqui, eu sou testemunha, depois eu vou... Tem uma coisa aqui que você me falou aqui que eu vou te perguntar. Funciona, é prático, se ensina ou não. Então, a gente sabe como você trabalha, seu trabalho. Então, é um dos poucos superintendentes que eu tenho contato. Mas é uma sugestão, tá, Bruno? Da região metropolitana, quando tiver em déficit, pegar as outras regiões, porque eles podem mandar para a região metropolitana, Calegari, as outras, mas a região metropolitana não pode mandar para as outras regionais. Já que o SUS é universal, você não poderia ter essa... Só gostaria de fazer um pequeno registro e agradecendo a atuação do deputado Hudson, que o deputado Hudson é um deputado que tem base lá no norte, então a gente tem esse contato e queremos estreitar ainda mais o contato. Até porque o governador Renato Casagrande orienta toda a equipe, até no parlamento, né, a voz da população. Todos os membros do governo do Estado são orientados, até nos parlamentares, a voz da população. Quando chega a demanda para um parlamentar, é porque alguma engrenagem não funcionou. E eu gostaria de registrar, deputado, essa sua ideia. Nós podemos receber o paciente da região metropolitana, nós podemos, estamos abertos. A dificuldade é que o paciente da região metropolitana ele não vai para o interior buscar o atendimento, devido à dificuldade de transporte sanitário. Vou dar um exemplo claro, que o senhor conhece muito bem, Mucurici. Nós temos lá Mucurici, todos os dias Mucurici tem um veículo que sai de Mucurici e vem para a Grande Vitória trazer pacientes. Às vezes, presidente, para alguma referência que realmente só tem aqui em Vitória. Mas se nesse meio tiver algum paciente, por exemplo, que precisa fazer uma tomografia, ele vem. Hoje ele não precisa mais. Hoje toda a tomografia da região norte é realizada em Nova Venécia e em São Mateus. Mas, por exemplo, deputado, e é uma informação até para nortear a nossa estratégia. Hoje um paciente de Vitória, ele não vai até São Mateus fazer uma ressonância. E nós temos vaga disponível. Então, assim, por isso que o grande desafio é a regionalização. Nós precisamos garantir, enquanto sistema público de saúde, que as mesmas especialidades que a gente tem em Cachoeiro, eu tenho em São Mateus, porque a gente para de concorrer. Mas, assim, o SUS há 3 décadas e a regionalização dos princípios básicos do SUS, a gente ainda engatia devido à dificuldade do acesso. Né? Mas, assim, é excelente a colocação e o sistema está aberto. Inclusive, acho que há uns 60 dias, um paciente de Vitória fez uma polissonografia numa clínica credenciada no SUS, mas era um mandado judicial. Mas a gente segue à disposição e muito obrigado pelas palavras. O deputado Hudson Leal tem razão na ponderação. Acho que é claro que a regionalização é um ponto importante, né? Mas a integralidade e a oferta ela se sobrepõe a isso, né? Então, se o doente não tem acesso aqui na metropolitana e há possibilidade de acesso no interior, nada mais adequado do que ofertar esse acesso para o paciente, né? O que a gente não pode deixar a falta de acesso acontecer. Não é regra, Hudson, mas para algumas situações há essa situação. Eu cito aqui a cirurgia cardíaca pediátrica, por exemplo, né? Que a gente tem uma demanda grande aqui na região metropolitana e essas crianças eventualmente são operadas, por exemplo, em Cachoeiro, Itapemirim. Então, em Linhares, né? Então, há esse acesso, mas ele não é realmente difundido da maneira como tem que ser, né? Não é integral como tem que ser, você está correto, eu concordo com você, é uma demanda para a gente poder discutir com a Secretaria de Saúde em conjunto. Eu tenho mais um questionamento aqui, eu não sei qual de vocês, em relação ao Hospital de Conceição da Barra. O atendimento de oftalmologia. Isso aqui, eu vou deixar bem claro, está chegando muitas reclamações do que acontece, vou dar nome e sobrenome, Baixo Guandu. É muito, eu sou médico, trabalho no meio, então, muitas complicações.
E chega, eu gostaria de saber qual é a empresa que presta serviço para vocês. Parece que é a mesma, é 2020. Isso. A empresa de serviços médicos que presta serviço em Baixo Guandu, Alegre e São Mateus é a mesma empresa, 2020 Serviços Médicos. Ela presta serviço através de um credenciamento público e o valor de referência é a tabela SUS. O serviço de Baixo Guandu ele está vinculado ao hospital e é gerenciado pela Superintendência de Colatina. Em São Mateus, em Conceição da Barra, o serviço tem um acompanhamento da superintendência, onde existem intercorrências, né? Existem intercorrências acompanhadas pela equipe da vigilância, que mensalmente, de 2 em 2 meses, acompanha a qualidade do serviço. Eu não tenho, deputado, até mim, que chega até mim, pelos canais oficiais ou até extraoficiais, reclamações contundentes da qualidade do serviço em Conceição da Barra. Mas, se tiver alguma, pode ser feita pelo canal oficial, a gente vai acompanhar, mas, assim, eu não consigo... Mas é a mesma empresa. A sua pergunta é a mesma empresa. Eu não consigo aferir a qualidade do serviço de Guandu, porque a gente não acompanha para o São Mateus, mas é uma informação importante. Essa informação, realmente, eu falei com o Bruno aqui, em Alegre, que é a mesma empresa, não chega de Conceição da Barra, não chega, mas de Baixo Guandu é muito. Posso citar um exemplo? Há 60 dias nós recebemos, os profissionais de saúde vão entender bem, eu recebi uma reclamação no meu gabinete, que a Daniele atendeu, de um paciente que fez a cirurgia e ficou cego. Ele falou assim, Edilson, eu fiz a cirurgia e não estou enxergando. Guandu, provavelmente. Conceição da Barra. Minha visão está embaçada. Prontamente, a fiscal do contrato entrou em contato com a empresa, eles têm que ter o prontuário do paciente, e no prontuário relatava, e não estou fazendo defesa à empresa, é um caso que eu preciso contar para mostrar a importância da organização. Olha, esse paciente não fez o último pós-operatório. Ele não fez. Ele fez dois pós-operatórios e não fez o último. Ele tem que voltar na unidade. Ele precisou fazer uma cirurgia que vossas excelências que são médicos vão saber, que é uma IAG laser, que é uma limpeza da lente. Por algum motivo, a lente implantada criou uma sujeira, fibrose, né? Uma fibrose. Obrigado, doutor. E o paciente fez esse procedimento e teve a queixa sanada. Não faço defesa, mas, assim, quando acontece, a gente age rápido. Mas, assim, eu também não tenho esses relatos de reclamação lá de Conceição da Barra. Tá. O que eu quero chegar é o seguinte. Chegou, minha mão, mostrei a Bruno, mostrei ao pessoal. O contrato de vocês não é uniforme com os outros, não é diferenciado, né? Assim, eu quero saber, no contrato nós vamos pedir, como nós pedimos para o Cachoeiro, nós vamos pedir aqui a vocês, vou pedir depois que coloquem em votação, se é obrigado, os profissionais, se é um serviço de oftalmologia, se é obrigado aos profissionais terem RQE e registro no Espírito Santo. Alguma de vocês sabe dizer se o contrato especifica isso, por gentileza? Que tenha RQE, requerimento de especialista, que seja oftalmologista. Não que se digam oftalmologista, que é muito bom. Eu sou médico, sou anestesista. Eu posso lá mandar fazer um carimbo, botar oftalmologista, não sei, oftalmologista está enganando a população. E isso está acontecendo em Baixo Guandu. Então, eu quero ver o contrato para ver se o contrato é falho, deixaram passar isso. Então, eu quero saber se o contrato de vocês exige que o profissional de oftalmologia seja verdadeiramente oftalmologista. Alguém sabe responder? Mas, mesmo assim, a gente vai pedir o contrato. Deputado, isso tem que ficar tão subentendido que você me perguntando me deixou na dúvida do contrato. Porque isso é tão óbvio que se tenha, que eu não posso afirmar com a precisão de redação. Mas, se não tiver, isso tem que ser cobrado pela equipe, porque a gente não pode ter um serviço de especialidade cirúrgica, porque os oftalmologistas que atendem nesse serviço, eles fazem cirurgia. Então, é pressuposto básico que tenha. Então, eu preciso ser refém do que eu afirmo. Eu não consigo afirmar para Vossa Excelência que está no contrato. Eu consigo afirmar que isso é cobrado pela vigilância, o registro profissional dos médicos. Mas eu preciso, e não sei se você precisa, se Vossa Excelência precisa requerer o contrato, mas o contrato é público, eu posso encaminhar a qualquer momento para a comissão, mas se eu tiver que aguardar ser requerido, vou encaminhar, já está mais do que autorizado que a equipe encaminhe, e isso a gente precisa ver. Mas mande para a comissão da forma que está.
Se não tiver constando, que se faça um adendo ao contrato, que se passe a cobrar. Mas importante colocação de Vossa Excelência. Tá, isso eu posso afirmar porque é uma coisa pública. Chegou até mim um paciente que perdeu realmente a visão, a gente não sabe falar o que aconteceu. Pode ter sido que o paciente não foi, isso aí a gente tem que saber, não vai culpar o médico. Mas num dos 2 carimbos lá, os profissionais não são oftalmologistas. E um, inclusive, não é registrado no Espírito Santo. Isso é exercício legal da medicina aqui no Estado. Então, assim, é só para a gente ter a segurança, não é para mim, não, é para a população. Pode ser comparente de qualquer um de vocês, qualquer um que está nos assistindo pela TV Alice. Então, esse é o nosso papel de fiscalizar. Está certo, Edilson? A nossa amizade prevalece, mas a gente, como papel de fiscalizador, a gente tem que fazer isso. Então, deputado Bruno e os demais colegas, eu pediria que a gente fizesse um ofício à superintendência para nos responder, para a gente ter essa tranquilidade. E aí vocês vão cobrar, ó, vocês colocaram pessoas que não são oftalmologistas para trabalhar. Tá certo? Então, isso é fiscalização que a gente tem que fazer. Agradeço, deputado, e que alerta e que colocação maravilhosa dentro do que a gente quer prestar, porque essa é a intenção, é garantir um serviço que seja humano, que seja adequado, mas que, principalmente, que a pessoa não chegue com uma patologia e saia com 2. Essa é a nossa intenção e vamos nos alertar ainda mais em relação à fiscalização desse registro de profissionais. Obrigado, deputado. Sem sombra de dúvida, garantir que o serviço seja sendo prestado por um colega médico especialista na área que está sendo ofertado é básico, né? É o minimamente exigível. Vou conferir a palavra ao deputado Zé Preto para suas considerações. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Eu vou relatar assim, fugir fora um pouco aqui, mas vou fazer uma pergunta para Edilson. Edilson, o senhor falou que na parte ginecológica, de cirurgias, nós temos aqui na metropolitana um atraso muito grande. E também no norte é a mesma coisa? Deputado, nós temos hoje no norte um credenciamento feito pela Superintendência Regional de Saúde, no qual nós temos 2 hospitais credenciados para a realização de cirurgia ginecológica. O Hospital São Marcos de Nova Venécia, o Hospital Santa Casa de Colatina. Isso é um credenciamento. A superintendência lançou um edital para essas cirurgias. Nós temos oferta de cirurgia ginecológica no Hospital Rio Doce, um hospital que era privado e que hoje atende 100% SUS. Nós temos oferta de cirurgia ginecológica no Hospital de Barra de São Francisco, que é um hospital próprio. E aí eu preciso afirmar, tendo toda essa oferta, nós ainda não temos as cirurgias sendo realizadas em um tempo adequado. Nós não temos. Ou seja, respondendo diretamente à pergunta do senhor, da Vossa Excelência em relação à região norte, nós temos a oferta do serviço, mas ele não cumpre a função de fazer todas as mulheres terem a avaliação e a cirurgia no momento certo. Porque a gente até consegue aumentar a quantidade de avaliações, mas isso tem que andar no passo da cirurgia, porque eu marco 300 consultas. Nem todas as 300 mulheres têm que ter um perfil cirúrgico, mas eu ainda tenho, na região norte, não consigo relatar esse atraso aqui na metropolitana, não sei qual é o cenário específico, mas sei que também não tem uma oferta que dê a demanda ao tempo adequado, mas na região norte, a oferta ela ainda está aquém da demanda que nós temos, deputados, para que a população tenha acesso no tempo adequado. Agora foi bem explicado para o nós deputados da comissão. Há relatos, principalmente na metropolitana, indo para a região sul, doutor Hudson, que é precário assim, o atendimento, a condição da mulher chegar nessa parte de cirurgia ginecológica. Então, assim, eu já questionei essa comissão, nós precisamos de debater, já questionei o secretário de Estado, questionei o governador, por quê? Porque há relatos, vou te contar da minha cidade, que eu tenho mais lá. Há relato de mulheres que lutam por uma cirurgia há 5 anos, retirada de útero. Não é uma, não é 2, é 100, é 150, é 200. Estou falando no meu município. Então, assim, por quê? Nós precisamos de trazer esse debate para cá. Por que demora tanto? Eu fiz essa pergunta para o governador
ele não respondeu? Eu fiz essa pergunta para o secretário de saúde, também ele não respondeu. E nós sabemos que o problema está acontecendo. E é grave, porque uma cirurgia de baixa complexidade, ela pode chegar em alta complexidade e virar até câncer. Né, dois doutores aqui, mas o Calegari não é, mas nós sabemos da dificuldade e não chega e nada se faz. Vem lutando já há 2, 3, 4 anos e vê a mesma dificuldade. É um debate que as mulheres sofrem. Vou falar da minha cidade. Eu trago o relato aqui. Eu tenho um gabinete externo de que atendo lá. De cada 10, 2, 3 procurando esse tipo de cirurgia e não consegue. Entra na regulação e não consegue fazer. Eu trago relato de 4, 5 anos as mulheres estão tentando. Então, nós que estamos na comissão, tem que trazer esse debate, tem que debater, tem que provocar e conversar com as pessoas que estão na frente disso e, se possível, fazer até mutirão, porque o senhor falou que é oferta, mas mesmo assim não atende. Aqui na metropolitana e na nossa região sul, tem certeza que não atende, porque não pode uma cidade de 130 mil habitantes, eu estou falando da minha cidade, Guarapari, tem uma frequência de 120, 130 mulheres que procura esse serviço, que já é de cirurgia, não é nem consulta ginecológica, é cirurgia já para fazer e a pessoa fica sofrendo. Então, nós temos que trazer esse debate, doutor Lutz, Bruno, trazer urgentemente, porque essa cirurgia de baixa complexidade, uma cirurgia que poderia ser não complexa, pode virar um câncer, pode virar qualquer coisa e depois virar de alta complexidade e até a pessoa perder a vida. Então, nós precisamos trazer esse debate, a gente vê a luta e, se possível, trazer, até no dia que nós trazemos esse debate, convocar aqui, trazer as mulheres da minha região, principalmente, que procuram esse serviço e não conseguem. A porta está fechada. O Estado precisa de reaver isso aí, sei lá, fazer mutirão, que isso aí cabe até mutirão, porque é muitas mulheres. Eu falo sem medo de errar. Só na cidade de Guarapari eu garanto que tem mais de 1.000. Então, quantos tem no Espírito Santo? Eu estou falando, não posso falar com frequência, mas só no município de Guarapari tem mais de 1.000. E é pessoas avançadas esperando, procurando. Você sabe da fragilidade que ficou uma mulher sangrando 4, 5, 6 anos, 3 anos. Então, assim, está chegando outubro rosa, eu acho que o governo e os funcionários da saúde, secretário, que teria que atentar para uma demanda dessa, não só fazer o outubro rosa, gastar com investimento, gastar com prevenção, fazer um debate e resolver o problema das nossas mulheres do Estado do Espírito Santo. Então, é muito importante, nós da comissão tem que convocar, não aceitar fazer só papelzinho, outubro rosa, não. Tem que trabalhar e resolver esse gargalo que está muito difícil para ser resolvido. Não tive explicação, nem do secretário, fala que está resolvendo, mas não resolve. Então, assim, não adianta ter 100 demandas, operar 1 por semana. Não adianta ter 50 demandas, operar 2, 3 por semana. Então, vai aparecer mais 3, 4, 5, 6, vai só aumentando a demanda. É compromisso nós convocar e tentar resolver isso, porque estão atentando para o mês de outubro, não ter só conscientização, ter uma operação para resolver o problema das nossas mulheres que tanto sofrem no Estado do Espírito Santo. Muito bem, deputado Zé Preto. Esse é um tema muito, muito importante, né? As cirurgias eletivas. Nós iniciamos o ano de 2023 com aproximadamente 15 mil cirurgias eletivas na fila. Hoje nós conseguimos reduzir essa fila, mas ainda temos algo em torno de 10 mil cirurgias aguardando. Diminuiu, né? Obviamente que eu estou falando de um bolão de pacientes que englobam todas as especialidades, mas dentre elas estão as cirurgias ginecológicas e, na minha avaliação, deputado Zé Preto, e essa é uma sugestão que eu já fiz para a Secretaria de Saúde, nós precisamos fazer aquilo que você muito bem colocou, que é a descentralização de serviço e oferta regional de serviço. Nós temos hospitais de menor porte que hoje carecem de recurso financeiro para se manter, e esse plano, que na minha avaliação seria uma proposta de solução para esse tema especificamente, mataríamos, vamos dizer, no dito popular, 2 coelhos numa cajadada só, onde o benefício seria para a população, né, porque nós estaríamos implementando serviços nos hospitais de menor porte, gerando receita e recursos nesses hospitais e ampliando o acesso. Tá certo? Então, acho que essa seria uma proposta de solução. Eu acho que mutirão, a minha avaliação é que mutirão só apaga incêndio,
Porque senão a gente vai ter que fazer mutirão todo ano. E se nós temos condição de fazer mutirão, nós temos que ter condição de impedir que a fila aconteça. Porque o serviço é o mesmo, a quantidade de serviço é o mesmo. Só que no mutirão a população sofre esperando acumular gente. A gente não pode deixar acumular ninguém, nem nada na vida. Quanto mais gente em vida. Então, Vossa Excelência está com razão, defendendo sempre os interesses do povo de Guarapari. E nós aqui vamos certamente ser vigilantes nesse tema. O presidente fala que de 15 mil voltou para 10 mil, não é isso que o senhor está falando? Mas cirurgia eletiva, quando o senhor fala no montante. Mas eu tenho certeza absoluta que a parte de ginecologia ficou para trás. Porque eu tenho relato. É um número absoluto. Ali tem hérnia, tem vesícula, tem... Com certeza que a parte ginecológica da parte da mulher, eu tenho certeza que está preocupante. Se vocês quiserem, eu trago o relato para cá, que não está sendo sancionado, não está sendo resolvido. Precisa de nós combater isso aí. Quando eu digo mutirão, na verdade, é porque ele não faz assim, chega outubro, começa o movimento de fazer conscientização. Mas nós precisamos fazer o básico. Na verdade, o básico é a conscientização. Mas nós precisamos fazer o que está doendo. Então, assim, quando eu digo mutirão, eu não sei se mutirão resolve. Mas nós precisamos de combater esse mal. E esse mal existe no Espírito Santo. Nós precisamos de combater, porque senão vai ser assim... nós vamos ter que começar a trazer... seria bonito hoje nós trazer 50 mulheres esperando uma cirurgia, num debate desse aqui, trazer e mostrar. Eu trago, se quiser, a prova eu vou trazer. Então, a parte ginecológica não está sendo resolvida, porque o secretário não me deu informação, não me respondeu. Eu já brinquei com o governador, brinquei falando sério, e ele também não respondeu. Eles acham um negócio difícil. E não pode ser difícil um negócio que é constrangedor para a mulher. Então, nós precisamos, eu, como vereador, debati muito isso lá, provoquei até o prefeito para tentar comprar cirurgia em hospitais particulares, mas nada foi feito, e continuo vendo esse gargalo arrebentando as mulheres no nosso estado do Espírito Santo. É preciso de resolver isso, porque se de 15 mil, eu tenho certeza, voltou para 10, mas de mulher não deve ter tirado nem 5%. Eu tenho certeza que procura eu no meu gabinete lá em Guarapari. Senhor presidente, me dá uma parte da fala do Zé Preto. Por favor. Então, Zé Preto, você foi igual Tramontina, você foi direto no assunto. Isso é um fato verdadeiro. E Bruno falou uma coisa aqui, Edilson, que eu concordo. Mutirão é uma ineficiência do serviço. Se a coisa está bem, não precisa de mutirão. E mutirão você expõe o paciente a risco, é muita gente, é risco. A gente médico que já trabalhei no conselho, a gente sabe disso. Então, Zé Preto, vamos lá, as cirurgias mais comuns, vou colocar assim, eu coloquei a mais complexa, que é a endometriose, mas eu acho que quem está me assistindo aqui, nesse pequeno lugar, alguma deve ter endometriose. É comum, é muito comum. É muito comum. Então, estou botando uma coisa complexa, quando a enfermeira falou que quando atinge o intestino, mas vamos na mais simples. Períneo, que é incontinência de esforço. Então, depende do estudo aerodinâmico. Não tem estudo aerodinâmico, você para. Você teve, infelizmente, teve a Covid que atrasou. Esterectomia. Então, Zé Preto, isso é fato, acontece. E eu acho, Bruno, que a gente, como o governo está bem... Eu queria saber, Edilson, tem pessoas que falam que nós tínhamos um sistema que fazia regulação, aí compraram um outro que foi falho. Teve um sistema, nós tínhamos o MV, sistema de regulação, aí compraram um outro sistema. A SES confia que não deu certo. Diz que nesse interim perdeu-se muitas coisas, eu não sei se isso é fato, que não conseguiu, muita gente se perdeu. Quando a gente conversa com alguém de regulação de alguns municípios, diz que se perdeu. Então, pode ser que se perdeu esse paciente e não estão chamando. O paciente vai ficar eternamente. Eu te falo dentro da minha casa. A menina que trabalha em casa estava aguardando no Hospital das Clínicas. Ela chegou numa emergência, foi tratada, foi lá no ambulatório, mas ela não tinha nem a ficha. Como ela chegou na emergência, não tinha nem a ficha do Hospital das Clínicas. Então, pode existir falha em todos os lugares. Então, Zé Preto, pode ser que nessa mudança de sistema que teve, que era um sistema de regulação, agora voltou para o MV de novo, pode ter se perdido esses pacientes. Mas eu acho prudente a gente solicitar ao secretário de saúde, depende aqui se o presidente deliberar isso, da gente pedir a lista de cirurgia ginecológica, Zé Preto. A gente pode fazer isso, essa comissão pode. E eu sugiro que você fique até o final para a gente pedir isso aqui. Já tem a demanda dele, tem a demanda de Cachoeiro para a gente fazer, e a gente pode solicitar, Zé Preto. Isso não tem nenhuma... A gente tem que pedir, nós temos essa função. Você, Bruno, deve sofrer igual o Zé Preto, igual a mim, as pessoas vêm me pedir isso. E aqui na Grande Vitória é grande. Quando ela falou que tem cirurgia de endometriose, vou mandar o pessoal mudar
cartãozinho lá para cima para operar lá. Tá certo? Nós vamos direcionar à Secretaria de Saúde o pedido de informação da fila de cirurgias eletivas ginecológicas. E aí nós vamos poder debater esse tema, tendo números em mãos e saber, dentro dessas 10 mil, quais são as mulheres que estão padecendo desse problema. É só acabar foi válida a sua resposta, mas o que acontece? Não adianta as unidades de saúde básica de município, tem o ginecologista, dá um encaminhamento, vê a ultrassom, é cirurgia. Dá um encaminhamento, a pessoa fica com o encaminhamento na mão, mas não tem o município não tem a solução. Não tem solução, vai esbarrar na tal regulação, que para mim, não sei quem inventou isso, entendeu? Vai esperar na regulação, porque a regulação, quando faz a regulação, é para baixa, média e alta complexidade. A regulação deles, eles não olham que um hospital teria que estar preparado para, quando fosse de média a alta complexidade, operar logo. Não. Qualquer, seja média, baixa, alta, pelo menos na minha cidade. O encaminhamento é tudo para regulação. E então, quando é de média a alta complexidade, um negócio que pode complicar, parece que o município, o pessoal da saúde, ele não tem aquela gentileza de saber que é de alta complexidade e levar para operar logo, para resolver o problema, sanar o problema. Então, assim, a gente vê esse negócio de regulação. A regulação era para ser tratada com mais assim, delicadeza, porque tem a regulação que pode esperar e tem a regulação que não pode esperar. Então, principalmente nessa parte ginecológica, tratar tudo igual. O ginecologista do município, da unidade básica de saúde, dá a regulação. Está aqui um encaminhamento, tem que operar mesmo, entrega e pronto. Vai lá no postinho e coloca. Aí é 3, 4 meses para chegar dentro da Secretaria de Saúde, chega lá mais 1 ano, 2 anos, 3 anos e acabou. E quando dá a resposta, que o senhor falou que 60% perde, né? As consultas. Ainda mais um município extenso, ruim de internet, igual a nossa cidade de Guarapari, que só pega internet dentro do centro. Nós somos extensos no interior. Então, aquelas pessoas, coitadas, que é do interior, garanto que Guarapari deve passar mais de 60% que perde. Então, assim, aquelas pessoas ficam, assim, incapazes de resolver o problema, porque muitas coisas não acontecem. Então, assim, preciso de tratar essa regulação, Bruno, com mais rigor. Regulação de média e baixa complexidade é uma coisa, de alta complexidade, que uma cirurgia ginecológica, ela tem de complexidade, complicação também, né, doutor? Então, a gente precisa de tratar isso de dois jeitos. Não é colocar num encaminhamento, mesmo que coloca a cirurgia retirada de útero, mas pode ser uma retirada de útero que já está em fase de doenças ruins, e coloca a mesma coisa. E respeita na regulação a mesma coisa. Então, o Estado está atento para isso. Uma coisa pode esperar, a outra não. Mas nós precisamos de trazer aqui para trazer esse debate para essa casa. Perfeito. Vamos colocar em votação a solicitação de requerimento de informação das filas de cirurgia eletiva em ginecologia. Como voto, deputado Hudson Leal. Favorável. Como voto, deputado Zé Preto. Urgentemente favorável. Perfeito. Aprovado por unanimidade. Sim, solicitação do contrato. Vamos votar também. Solicitação do contrato da 2020, da empresa 2020, em todo o contrato, em todo o território do Espírito Santo. Exatamente, ótimo. Em todo o território do Espírito Santo. Deles, não. Vamos pedir em todos para ver. Talvez pode ser diferente ou são iguais. E requerimento de informação em relação aos colegas médicos e RQE. Mas no contrato vai dizer, não é isso? Se exige, não. Eu já tenho certeza que tem colega que não tem RQE que está atendendo. Isso eu tenho certeza. Agora é só para a gente ver no contrato, né? Talvez eles estão burlando o contrato. Perfeito. Porque eu tenho certeza que o contrato prevê que tem RQE. E tem profissionais atendendo que não tem RQE. Depois eu vou passar para vocês os nomes, vocês vão identificar. Eu tenho 2 nomes, vou passar para vocês, vocês vão saber agora quem são. Licença, presidente, licença, deputado. Isso já é determinação, já precisa ser fruto de uma notificação ao prestador para que ele encaminhe a lista de todos os profissionais médicos que atendem e os RQS no serviço e os RQS e que providencie, porque o deputado ele já está relatando o que ele já conhece.
Ele não vai apurar se teve atendimento com algum profissional que se requer. Ele já teve acesso. Então, se foi uma prática que foi feita, ela precisa ser cessada. E aí preciso me adiantar, presidente, já é uma denúncia. Que já é uma notificação que eu vou até encaminhar para o gabinete da comissão, para que a comissão tenha ciência que as providências e o que é relatado aqui tem total valor perante o governo do Estado. Perfeito. Em votação, o deputado Hudson Leal, como vota? Favorável. Deputado Zé Preto, como vota? Favorável, presidente. E tem que ter até uma punição. Se a pessoa trata a vida assim sem compromisso, não é só também olhar e, na verdade, tem que até punir uma pessoa dessa, que isso aí não é doutor Hudson, não é como é que faz um negócio desse. Tem que tratar com rigor uma pessoa que tem coragem de fazer isso. Aprovado por unanimidade. Seguindo para a fase das comunicações, a Comissão de Saúde realizará reunião extraordinária hoje, dia 20 de junho, terça-feira, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema violência nas escolas, bullying, suicídio e promoção de saúde mental de jovens, adolescentes e agentes escolares, por solicitação desse deputado. A Comissão de Saúde receberá a visita de Mariceles Caetano, superintendente regional de saúde de Colatina, na reunião ordinária dessa Casa de Leis, no dia 27 de junho, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema os serviços realizados pela Superintendência Regional de Saúde de Colatina, oferta de consultas, agendamento de exames e suas limitações, por solicitação dessa presidência. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública para debater o tema Desafios do município de Mimoso do Sul na área de saúde, a realizar-se no dia 28 de junho, quarta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, tendo como proponente o deputado Dr. Bruno Rezende. A Comissão de Saúde realizará reunião extraordinária no dia 3 de julho, segunda-feira, às 9 horas, no plenário Judite Leão Castelo, nessa Casa de Leis, para debater o tema doenças cardiovasculares, porta de acesso para o tratamento de alta complexidade, por solicitação do deputado Bruno Rezende. A Comissão de Saúde receberá as visitas da doutora Lícia Fabris Colodete, médica psiquiatra e presidente da Associação de Psiquiatria do Estado do Espírito Santo, APES, e doutora Letícia Mameri, médica psiquiatra, na reunião ordinária dessa comissão, no dia 4 de julho, terça-feira, às 9 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema Psiquiatria no SUS, por solicitação do deputado Bruno Rezende. A Comissão de Saúde realizará reunião extraordinária no dia 4 de julho, terça-feira, 10 horas, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para debater sobre o tema Logística de acesso à rede de urgência e emergência no Espírito Santo, atuação do SAMU e das principais portas de entrada, por solicitação do deputado Bruno Rezende. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública para debater o tema Desafios da região do Caparaó na área da saúde, a realizar-se no dia 5 de julho, quarta-feira, 19 horas, na Câmara Municipal de Guaçuí, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública para debater o tema o trabalho realizado pelos profissionais de saúde, a realizar-se no dia 13 de julho, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende. Com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, apurar as condições de funcionamento, as demandas necessárias, conforme o cronograma aprovado nessa casa pelo colegiado, ficará as seguintes visitas técnicas definidas. Dia 26/6, segunda-feira, 9 horas, Hospital Infantil de Vitória. 28/6 de 2023, quarta-feira, às 14 horas, Hospital Apóstolo Pedro Mimoso do Sul. 5/7 de 2023, quarta-feira, às 14 horas, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. 12/7 de 2023, quarta-feira, às 13 horas, Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro. Como vocês podem ver, a Comissão de Saúde está trabalhando muito. E nós vamos visitar cada canto desse estado, buscando realmente levar mais saúde, mais dignidade para todos os capixabas. Eu agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALES, diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia, tecnologia, repórteres da TV ALES, taquigrafia, sonorização, procuradores, consultor temático. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão e agradeço novamente aos nossos convidados. Muito obrigado a todos e um bom dia. Lembrando que teremos agora uma nova sessão extraordinária.
Nós encerramos aqui a transmissão ao vivo da reunião ordinária da Comissão de Saúde e Saneamento. Mais informações você pode conferir sempre lá no nosso portal de notícias. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.